a Europa da América Latina. Assim, a Argentina era vista por todos os países. Sinônimo de luxo, alta cultura e moeda forte. Os argentinos viram seus valores e sua economia sumirem diante de seus olhos. Desvalorização da moeda, mercados vazios, fome generalizada e um país trancado com mais de 40% da população vivendo em situações de pobreza. A Argentina faliu. Quebrou igual a Venezuela. Como em um dominó alinhado, onde uma peça é empurrada, derrubando todas que seguem em sua frente. A pergunta que fica no ar é: estamos livres de sermos a próxima peça? Por mais que tenhamos ouvido pouco sobre o assunto, a jornada do Brasil e da Argentina é mais semelhante do que muitos imaginam. A Argentina do século XXI não parece em nada com seu passado glorioso, mas é apenas um retrato de suas escolhas. E a história de nossos vizinhos não é tão diferente da nossa. Com longa instabilidade política no século XX, eles enfrentaram golpes de Estado e ditaduras. Com uma crise econômica aguda, a hiperinflação e a ressaca dos militares abriu espaço para uma hegemonia cultural de esquerda que segurou o poder por décadas. E quando tudo parecia perdido, o povo depositou a esperança em um novo presidente, que seria a antítese para enfrentar o poder até então estabelecido. Só que o plano fracassou. Aprender o conteúdo dessa trilogia pode evitar cometermos os mesmos erros. Ao longo dos 3 episódios que entregamos de graça, teremos contato com essas lições. Hoje é o primeiro, em que mostramos a situação atual e muito triste da Argentina. Amanhã, estreia o 2º episódio, com uma retrospectiva histórica, entendendo a riqueza argentina e como realmente aconteceu a sua ditadura militar. E por fim, nesta quarta-feira, estreia o 3º e último episódio, em que contaremos como o presidente que tomou o lugar da esquerda não conseguiu executar o seu plano de governo. Em 25 de maio de 1910, a Argentina comemorou o centenário da independência. Foi uma festa opulenta, para a qual foram convidados personalidades importantes de vários países do mundo. O centenário também mostrou ao resto do mundo a nova face de um país que aparecia no cenário global como a nação mais promissora da América do Sul. Era o apogeu da Argentina. A venda de carne, couro, lã e trigo enriquecera parte da população do país, que começou a adotar o estilo de vida das classes mais ricas da Europa. Na época, os argentinos eram um dos povos mais ricos do mundo, com um PIB per capita maior do que da Alemanha e da França. A comemoração de 1910 marcou uma época de otimismo e confiança no futuro, em que as conquistas do país justificavam a esperança de um futuro glorioso para todos. Mais de 100 anos depois, o progresso ganhou um novo significado e matou a esperança. La sensación de tener hambre es cuando, viste, cuando un perro, si no le da de comer, se pone rabioso. Algo así pasa con el ser humano. Todas las mañanas me despierto con hambre. Vamos a hacer no solo una economía de guerra, va a haber un gobierno de crisis. Números preocupantes y alarmantes de la pobreza en la República Argentina. El INDEC dio a conocer hoy los guarismos y también de la indigencia. Es terrible lo que han hecho acá, es terrible. Han destruido a la Argentina, han destruido este país. Así es, señores.
la situación de argentinos de forma particular y también empresas que piensan en radicarse en la República Oriental del Uruguay. O Senado da Argentina aprobou o projeto de lei para legalizar o aborto. Una mamá me decía el otro día, yo compro 1 kilo de pan y una leche y me sale 100 pesos. Pero no importa el radicalismo, hijo, tengamos un poco de conciencia. Para presentar mi renuncia como presidente de la nación. Una frase famosa que hay en Argentina es: los argentinos estamos condenados al éxito. Me resuena todavía esa frase de que la Argentina es una fábrica de pobres. Existe um país na América do Sul que carrega a marca comum das nações do Novo Mundo. O paradoxo, traduzido em uma ironia amarga, começando pelo seu nome. Argentina se refere à prata. E o uso coloquial do termo plata para se referir a dinheiro é uma lembrança incômoda para um país em que a miséria se tornou um pesadelo. La plata ya no sirve. La plata por lo que está cobrando el Fondo de Desempleo. Pero no alcanza porque realmente eso no vale nada. No vale nada. No começo do século XX, era um destino disputado por imigrantes que fugiam dos horrores da Europa. Mas hoje, a Argentina vê o êxodo de seus jovens que buscam novas oportunidades em outros países. Argentina, el país de la fuga. Estamos perdiendo talentos de mucho valor en nuestro país. Um país orgulhoso, com cidadãos dotados de uma autoestima a toda prova, mas humilhado por décadas de declínio e corrupção endêmica. Sí, efectivamente nos usan de mal ejemplo en Chile, somos el espejo de lo que ellos no quieren ser. Que já foi um centro de excelência acadêmica e intelectual. Mas hoje se encontra abaixo até do Brasil em testes internacionais. A história recente da Argentina é fascinante, triste e violenta. É a história de uma nação que desceu das alturas da prosperidade e agora se vê à beira do abismo. 8 años de crisis económica, cada vez menos argentinos pueden costear sus necesidades más básicas. Con decenas de compañías que están abandonando la nación. Alta inflación y desplome de la moneda. Una pobreza que ya afecta a 11,7 millones de personas, es decir, el 40,9% de la población. Y siente mucha incertidumbre en relación al presente, pero además es pesimista con relación al futuro. This is an aerial view of Buenos Aires, the capital of Argentina, and with a population of some 4 million people, the largest city in the southern hemisphere. And if anyone doubts that Buenos Aires is Spain in South America, the blazing neons dispel all doubt. O contraste entre o passado argentino e o seu presente tornou o país um estudo de caso fascinante para os economistas. Outrora um gigante econômico, a Argentina tornou-se a pior economia da América Latina depois da Venezuela, e é considerada uma das mais frágeis do mundo entre os países emergentes. Depois de décadas de crise, a Argentina agora é um dos países menos confiáveis para investimentos. Já são várias gerações de argentinos que tiveram que conviver com a hiperinflação
a desvalorização da moeda e os empréstimos do FMI para não colapsar. El dólar, que comienza el año a 24 australes, terminará a 1950. A desvalorização brutal de sua moeda em 2018 é apenas mais uma de muitas na história do país. Nenhuma caiu tanto quanto o peso argentino. La economía argentina está dolarizada de hecho. Todavía tienes que hacerlo de jure. O dólar se tornou a única moeda confiável para os argentinos usarem com estabilidade. Carros, casas e eletrodomésticos têm seus preços divulgados na moeda americana. Porque no podemos gastar más de lo que tenemos. Hacerlo nos lleva a tener más inflación y pedir más plata prestada. Do orçamento total do governo, 60% já é destinado para despesas com assistencialismo para a população não morrer de fome. E agora, uma grande parcela dos argentinos depende do governo para sobreviver. Este módulo de emergencia tiene 32 personas dispuestas y desplegadas en este lugar. Cada una de las cocinas de campaña almacenan 250 raciones, se puede extender a 300, y de acuerdo a la recarga que hacemos, con 3 elementos, estamos hablando de 3.000, 3.500 raciones por día. O principal problema é que não há nenhum sinal de melhoria vista. Na calada da noite, a Argentina aprovou uma lei para confiscar o dinheiro dos mais ricos. 133 afirmativos, 115 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Era uma tentativa de continuar sustentando os gastos e as dívidas do governo. O resultado prático apenas respingou na elite financeira, que conseguiu fugir do país. La situación de argentinos de forma particular y también empresas que piensan en radicarse en la República Oriental del Uruguay. 20.000 argentinos entraram com pedidos de residência no Uruguai e mais de 528 milhões de dólares foram transferidos do país em pouco tempo. La noticia cayó como un balde de agua fría. Falabella, la empresa chilena de retail, anunció el cierre de al menos 4 de sus locales en territorio argentino y la posible venta de sus operaciones. Varios casos muy resonantes de empresas que deciden abandonar la Argentina, situación que se profundizó con la cuarentena. Es un ejemplo de la situación que vive el país trasandino, con decenas de compañías que están abandonando la nación. E como sempre acontece, são os mais desamparados que acabam sentindo as consequências da má política. Con este coronavirus no podemos salir a ningún lado, se puede trabajar. Son 7 hijos, tengo 4 nietos. Y si no vengo acá no tengo para comer. A pobreza na Argentina já atinge 44,2% da população, quase 18 milhões de pessoas. En el primer trimestre del año, la pobreza afectaba ya a más de 1/3 de los argentinos. Casi el 8% están en una situación de indigencia, es decir, no cubren sus necesidades básicas de alimentación. Siempre han prometido, sí, me han anotado todo, pero no me han dado nada. Tengo una cosa, no sé, mi hermana a mí me dice, andate al médico, todo, porque está muy mal, está flaca, todo, pero sabe que yo, es una cosa que yo ya no aguanto más, porque la situación como está, que no hay trabajo y que yo no tenga que darle de comer a mi hijo, a mí me duele un montón. Tiene que ella me pregunta, mamá, ¿qué vamos a comer? Y yo, ¿qué les voy a contestar? No hay, no tengo. Ellos no entienden, son chicos, pero uno le tiene que decir la verdad. Tiene que decir la verdad, pero bueno, a mí me duele decir que no tengo que darle de comer, pero es la verdad. O índice de moradores de rua também subiu para níveis preocupantes nos últimos 2 anos, chegando a 10% da população e colocando 3 milhões de pessoas para viver nas ruas. R$10 não paga um ingresso de cinema e nem uma mensalidade do Netflix. Mas na Brasil Paralelo, esse valor representa investir na cultura do seu país. Assine agora por apenas R$10 mensais e torne-se um membro patriota.
Centenas de milhares de argentinos fugiram para a Europa no começo dos anos 90, na época chamada fuga de cérebros. Em um círculo vicioso, a ausência de pessoas qualificadas reduz as perspectivas de retomada econômica, e a ausência de perspectiva causa a fuga de um número cada vez maior de pessoas. Mari, ¿bien? ¿Tranquila? Sí, sí. ¿Estás detrás de alguna investigación en este momento en especial? Sí, yo dirijo un grupo de investigación. ¿Dónde, en CONICET? Sí, soy de CONICET, en la Universidad de San Martín, y nosotros trabajamos en el desarrollo de nuevas terapias para el cáncer. Y en realidad, bueno, vinimos acá porque lo que si recaudamos algo es para nuestro grupo de investigación. Es para la investigación. Es para Otro aplauso, chicos, por favor. Entre os países da América Latina, a Argentina teve a maior porcentagem de cientistas emigrando para os Estados Unidos. Pierde la Argentina sin esos científicos que se fueron a estudiar para hacer un máster o un doctorado y que hoy no quieren volver, y de todos aquellos que se están quedando fuera del sistema. La Argentina, nosotros, ¿qué perdemos? Mirá, perdés directamente el futuro. Entre brigas políticas, a ciência argentina vira apenas mais um retrato de um país que desistiu de avançar e agora só se preocupa em não retroceder cada vez mais. A sensação de declínio é geral e perpassa toda a sociedade. En Argentina, un choque entre dos trenes dejó varios muertos y decenas de heridos. En la misma vía donde hace más de un año, otro accidente, si recuerdan, causó más de 50 muertes. A malha ferroviária do país, que já foi a maior da América Latina, com 45 mil quilômetros de extensão, hoje tem menos de sua metade em funcionamento. Durante a administração de Carlos Menem, a empresa ferroviária estatal foi dissolvida e desmantelada. Os trens estão velhos, o sistema está sucateado e os acidentes viraram rotina, muitas vezes com consequências letais. Só nos últimos 3 anos, mais de 60 pessoas morreram em acidentes causados por falhas em equipamentos. O retrato de um país que saiu dos trilhos. Vamos a dar un paso más severo. Vamos a pedirles a todos que vuelvan a aislarse en sus casas. Para piorar, a pandemia do coronavírus reduziu ainda mais os investimentos, o consumo e a disponibilidade de postos de trabalho, e prejudicou especialmente as pequenas y médias empresas. Y realmente es que nos parten a la mitad, porque cuando empezamos a arrancar, ahora otra vez tener que volver todo para atrás, alquileres que no podemos pagar, impuestos que no podemos pagar tampoco. Com as fronteiras totalmente fechadas para a entrada de estrangeiros e a saída de cidadãos, a Argentina igualou-se a um cerco. Com o índice de pobreza subindo cada vez mais e podendo atingir 53% da população, o Congresso decretou emergência alimentar no país. Hay muchos chicos que están necesitados y hay muchos chicos desnutridos, hay muchos chicos que no llega el alimento a la noche. Restou a opção de imprimir mais dinheiro. A inflação chegou em tal ponto que o país teve que importar cédulas e aumentar as compras de papel para conseguir imprimir tanta moeda. Este es un billete de 10 australes. La Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo en los cuales encender un cigarrillo con un billete de 10 australes es más barato que hacerlo con un fósforo. Después corrimos hasta el supermercado La Reina de calle Ayolas, pasamos por casa y seguimos con otro supermercado de Villa Gobernador Galvez. Todo ese día estuvimos saqueando. ¿Por qué? Porque estávamos cansados de no poder comer. Imagine receber o seu salário e ter que correr para fazer suas compras imediatamente, porque no final do mês,
o dinheiro que você recebeu já não poderá comprar quase nada. Y cómo el peso ha perdido todo el valor. ¿Por qué cuando parecía que veníamos bien, sentimos que volvemos para atrás? Comprar con un billete de 100 el comparativo entre el 2010 y el 2019, y la verdad que es un escándalo, ¿no? Arroz, en el 2010 con 100 pesos comprábamos 10 kilos. Hoy 1 kilo 100. Con un flagelo que nos condena a todos por igual, que es el de la inflación. Um dos efeitos mais perversos da instabilidade econômica é a destruição da esperança. Sem ser possível fazer planos de longo prazo, as famílias focam apenas na sua sobrevivência. A ideia de poupar dinheiro tornou-se impossível na Argentina. Sinceramente, ahorros no tengo. Siempre el dólar marcó un poco el destino del país. La vida lo viven en el corto plazo, no pueden mirar. En el corto plazo, cada 4 años. La vida cada 4 años. Em 2019, o país ficou em terceiro lugar no índice inflacionário, perdendo apenas para a Venezuela e o Zimbábue. Quer assistir a versão estendida da trilogia com cenas inéditas e sem anúncios? Por apenas R$10 mensais, você se torna um membro patriota e recebe o conteúdo completo. A conversa sobre números e índices pode parecer abstrata, mas diz respeito à sobrevivência das pessoas. E quando a receita desanda, o resultado é o caos. No começo dos anos 80, a Argentina tinha perdido a fé em si mesma. A espinha dorsal econômica e moral do país tinha se quebrado. Raúl Alfonsín assumiu a presidência diante de um cenário de pesadelo. A inflação chegou aos 700%. O FMI e outros bancos bloquearam novos empréstimos para o país. E a Argentina tinha falido. O ministro da Economia renunciou. E Alfonsín foi à televisão anunciar um plano econômico para enfrentar uma verdadeira guerra. O Plano Austral. Vamos a ser no solo una economía de guerra. Va a haber un gobierno de crisis. Y vamos a llevar adelante esta transición con todas nuestras fuerzas, procurando evitar que los esfuerzos recaigan sobre los sectores más desposeídos. Vamos a llevar adelante una política con sentido social, pero será desde luego dura, como todos se imaginan. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Mas como sempre acontece, não adianta tentar dar a vacina se o doente não quer a cura. A militância assumiu a missão de travar as ações de austeridade do governo. A campanha difamatória de um governo que não quer escutar a seu povo. E o funcionalismo público nas províncias fez a festa. Em apenas uma cidade, o número de funcionários públicos passou de 12 para mais de 40 mil. Os sindicatos peronistas também fizeram de tudo para travar o governo do país. Durante a presidência de Alfonsín, a Argentina foi paralisada por 13 greves nacionais e mais de 1.000 outras locais. Todos os esforços em direção à austeridade fracassaram. E a nova moeda, o austral, entrou em queda livre. La crisis económica avanza. El austral cae en picada y la inflación se dispara. Em maio de 1989, com uma inflação de 764%, o povo saiu às ruas numa onda de saques e destruição. 14 pessoas morreram em confrontos com a polícia. O governo declarou estado de sítio por 30 dias, levando à renúncia de Raúl Alfonsín. O destino da Argentina ficou nas mãos de Carlos Menem. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Durante a recessão de 2001, o governo declarou o estado de sítio novamente, depois de limitar a quantidade de dinheiro que os cidadãos podiam tirar do banco. Milhares de pessoas saíram às ruas para protestar. Foi o primeiro panelaço. A classe média, que na década anterior representava 63% da população, agora estava reduzida a 34%. Naquela altura, cerca de 40 mil pessoas recorreram à coleta de papelão para sobreviver, com 54% da população abaixo da linha da pobreza e 27% na extrema pobreza. A tensão explodiu nas ruas e ocorreu o massacre da Praça de Maio. Ao todo, 39 pessoas morreram em confronto com a polícia, entre elas, 7 crianças. A insatisfação popular levou à renúncia do presidente Fernando de la Rúa. Me dirijo a usted para apresentar mi renuncia como presidente de la nación. E num período de 12 dias, a Argentina trocou de presidente 5 vezes. O presidente argentino Fernando de la Rúa renuncia ao cargo 2 anos após ser eleito. E o peronista Ramón Puerta, presidente do Senado, é empossado como presidente do país. Adolfo Rodrigues Sá é escolhido pela Assembleia Legislativa como novo presidente provisório. Sem apoio político, Adolfo renuncia ao cargo. O presidente do Senado, Ramón Puerta, volta a assumir a presidência, mas em menos de 15 minutos, ele também renuncia. O peronista Eduardo Camanho, presidente da Câmara, assume como presidente interino da Argentina. A Assembleia Legislativa escolhe o senador peronista Eduardo Duhalde como presidente da Argentina. Foram 12 dias, onde ninguém quis liderar o 8º maior país do mundo. Na verdade, todos esses protestos são um só. E é possível que, de tão comuns e constantes, eles tenham perdido a sua força de impressionar, e ninguém mais se lembre das melhorias reais. Em um cenário de problemas intratáveis, as manifestações parecem um recurso exausto, uma resposta automatizada de quem já não sabe mais o que fazer. A Argentina faz pensar no mito de Sísifo, se esforçando dolorosamente em uma tarefa que tem sempre que recomeçar do zero. Un país en bancarrota, al borde de la anarquía. Perdimos la confianza los unos a los otros como sociedad. La profunda decadencia moral que destruyó la confianza entre los ciudadanos, destruyó también la confianza en las instituciones públicas. A sensação geral é de uma grande ressaca que já dura décadas. Mas para haver ressaca, é necessário uma grande festa. Aparentemente, o povo não foi convidado. Resta uma pergunta. Quem foi?
Em 1910, a Argentina comemorou o centenário de sua independência. Além de celebrar a Revolução de Maio, mostrou ao resto do mundo uma nova face. O país mais promissor da América do Sul. Foi uma festa opulenta, com personalidades importantes de vários países do mundo. Mas o povo não foi convidado. Por trás da fachada de progresso, já se agitavam as ondas da instabilidade política. O centenário só foi comemorado em paz porque o governo decretou o estado de sítio. O Partido Operário juntava 100 mil pessoas em uma manifestação. Os anarquistas explodiam bombas pela cidade e a polícia atacava os socialistas. Mais de 500 pessoas foram presas e deportadas nos dias anteriores. Começava a nova vida política argentina. Gastos exorbitantes, miséria, corrupção e uma democracia para poucos. Ernesto de la Cárcova pintou um quadro chamado Sem Pão e Sem Trabalho. Uma mulher magra, de expressão exausta e seios ressequidos, amamenta um bebê. Seu marido olha pela janela e suas ferramentas de trabalho estão sobre a mesa, inúteis. O homem cerra o punho, indignado e enraivecido, diante da cena que contempla pela janela. Operários sendo reprimidos violentamente por policiais a cavalo. Essas tintas conquistaram um lugar na consciência argentina e profetizaram a sua história, seja como causa ou como consequência. Durante a Primeira Guerra Mundial, o preço dos produtos importados aumentou e o dinheiro diminuiu. Os trabalhadores começaram a reclamar do desemprego e da queda de salários. Os imigrantes europeus traziam as notícias da Revolução Russa. E milhares de jovens começaram a se interessar pelo comunismo em ascensão. Um ano depois, estourou a primeira revolta estudantil. Los estudiantes piden el cogobierno, la autonomía, la renuncia de los profesores reaccionarios, la renovación de los planes de estudio, la libertad de cátedra y la vinculación de la universidad con los problemas nacionales. Ocorreu um confronto entre trabalhadores em greve e policiais. 4 homens morreram e os anarquistas convocaram uma paralisação. El ejemplo de la Revolución Rusa comienza a propagarse por el mundo. El primer intento será en Alemania, donde Rosa de Luxemburgo y Karl Liebknecht fracasan en su intento revolucionario. En todas partes, los trabajadores miran con atención a la Unión Soviética y se preparan para imitarla. O governo, impressionado com a Revolução Russa, decidiu responder com repressão violenta. Estava plantada a semente que germinaria a Argentina do século XXI. O período passa para a história como a Semana Trágica, a primeira de muitas. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel ese silencio que me hace tanto mal.
Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mi pecho caricias de bondad. Y ahora que la evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y se ahonda esa herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira ese lamento. Hoy está solo mi corazón. O brasão da Argentina deveria simbolizar a união nacional. Mas seu desenho lembra uma disputa constante. O bastão, simbolizando o poder, impede o aperto de mão. Elas parecem, cada uma, puxá-lo para o seu lado. Como se avisassem que a instabilidade política seria a norma no país. Somente no século XX, a Argentina sofreu 6 golpes de Estado e mais de 50 tentativas de golpe. Mas poucas agressões se comparam com a de 1955. Dezenas de aviões voaram por Buenos Aires e bombardearam a cidade, deixando o povo argentino morto pela rua. O que parecia uma guerra foi feito pelas próprias Forças Armadas. Um gesto insano e inconcebível, que só pode ser compreendido ao conhecer o homem que queriam matar. El gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos atados. San Juan es sacudida por violento terremoto. Las dolorosas noticias del desastre cruzan el territorio argentino. Um terremoto atingiu a cidade de San Juan. 90% dos prédios desabaram e 7.000 pessoas morreram. O secretário do Trabalho comandou uma campanha nacional para reconstruir a cidade. O sucesso de seus esforços lhe garantiram um lugar de destaque na política nacional. As populações do interior viviam na miséria, padecendo entre a fome e as doenças. O secretário viu, pela primeira vez, uma oportunidade firme de lançar os alicerces para sua campanha. Yo en este día clásico de los trabajadores prometo en nombre del gobierno que esa confianza no será defraudada. Foi assim que Juan Domingo Perón, o fascista da história argentina, chegou ao poder. El orgullo de pertenecer a una patria fuerte y generosa, donde la justicia y la ecuanimidad reinen soberanos. No começo do século XX, os sindicatos começaram a se multiplicar na Argentina. Perón viu neles o germe de uma poderosa força política. Na sua gestão como secretário, a carga diária de trabalho foi reduzida, os trabalhadores ganharam férias e 13º. Quem antes se sentia ignorado pelo governo, agora via Perón como um pai. The laborers came to worship Juan and Evita. O apelo às massas agradou a esquerda e a direita. El pensamiento de Perón era producto de múltiples influencias que iban del nacionalismo católico, el falangismo español y el fascismo, hasta el socialismo. Viram nele a distribuição de renda e igualdade social. Mas também viram a disciplina rígida, forte nacionalismo e uma capacidade de impedir os revolucionários radicais.
Gostando do documentário? Permita que mais pessoas possam aprender o mesmo que você. Torne-se membro patriota por apenas R$10 mensais e apoie o trabalho da Brasil Paralelo. Em plena Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos forçaram a Argentina a cortar relações com o eixo. O presidente da época obedeceu aos americanos e desagradou parte das Forças Armadas, que viam o nazismo com simpatia. Os militares derrubaram o presidente sob a alegação de manter a soberania nacional. Invoco, para el logro integral de nuestros patrióticos afanes, las bendiciones del Altísimo, fuente suprema de belleza y de bien. Nada más. O secretário Perón era um profundo admirador do fascismo. Visitou a Itália, recebeu treinamento do exército e dizia ter conversado pessoalmente com Mussolini. E agora, tinha se tornado vice-presidente, secretário do Trabalho e ministro da Guerra. Cada vez mais próximo do centro do poder. Vendo o crescimento de Perón, seus rivais pediram que renunciasse os seus cargos. Perón aceitou, mas fez um discurso de despedida. Lleven este recuerdo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Únanse y defiéndanla, porque es la obra de ustedes y es la obra nuestra. Os trabalhadores se agitaram, e os inimigos de Perón mandaram prendê-lo na ilha de San Martín. Pero los sindicatos convocan a sus afiliados a concentrarse en la Plaza de Mayo para pedir la libertad y el regreso de Perón. Com medo da revolta popular, os militares voltaram atrás. Perón foi libertado e, da sacada do Palácio do Governo, fez um discurso que entrou para a história. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Em 1946, a Argentina elegeu Juan Domingo Perón como presidente da República. Nesta época, o país ainda era uma das economias mais prósperas do mundo. Com dinheiro em caixa e apoio popular, a festa teve um momento glamuroso. Perón mudou a face da Argentina, alavancando a indústria, nacionalizando empresas e criando uma nova classe média, que descobriu os prazeres do consumo, das viagens e da ostentação. Os argentinos esquiavam em Bariloche, apostavam nos cassinos de Punta del Este e importavam o novo Alfa Romeo da Itália. Os comerciantes brasileiros ouviam Dame dos dos turistas argentinos, encantados com o preço baixo dos produtos nacionais. Foram construídas casas, escolas e centros de saúde sob a supervisão de Eva Perón, a esposa do presidente chamada de Mãe dos Pobres. E assim, Perón foi eleito de novo. 1952, un suceso histórico.
Por primera vez, un presidente en ejercicio asumía un segundo mandato. El general Juan Domingo Perón, mediante la reforma constitucional de 1949, obtuvo el derecho a su reelección, triunfando ampliamente en las elecciones del 11 de noviembre de 1951. Perón jura su nuevo mandato el 4 de junio de 1952. Lo acompaña en la ceremonia Eva Duarte de Perón. Es la última aparición pública de la abanderada de los humildes. No mesmo ano, sua esposa morreu de câncer no útero. Foi a maior demonstração de luto já presenciada no país. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Perón se mostrava imbatível. O culto da personalidade beirava a devoção religiosa. Até os livros didáticos faziam propaganda explícita para o governo. Los niños aprendían a leer con frases como Sara y su esposo son peronistas y a deletrear con la palabra Perón. Alas da direita e da esquerda, que no início o aceitaram, começaram a chamá-lo de autoritário e antidemocrático. Perón confirmou as suspeitas e mandou prender seus rivais. Apertou a imprensa e censurou opositores. A oposição o acusa de corrupto e explode 2 bombas durante um comício. Resuena en la plaza una explosión. Atacado el pueblo a mansalva, poderosas bombas causan muertos y heridos. 7 pessoas morrem. Os peronistas contra-atacam incendiando as sedes da oposição. A Argentina polarizada é um barril de pólvora que não vai demorar a explodir. Em 16 de junho de 1955, o Palácio do Governo foi bombardeado por 30 aviões da Marinha. O objetivo era matar Juan Perón. Foram mais de 5 horas, com 15 toneladas de explosivos, caindo no coração da cidade. Uma das bombas atingiu um ônibus escolar e matou 40 crianças. Mais de 300 pessoas morreram. Combates tomaram as ruas por 4 dias. Em 20 de setembro, Perón abandonou o governo e partiu para o exílio. Mas seus seguidores continuaram sua luta. Diretamente de Madrid, Perón passou a incentivar grupos políticos e guerrilheiros de esquerda. In Argentina itself, the workers refused to let Peronism die. A volta de Perón poderia ser o caminho para a pátria socialista. De sua bela casa na Espanha, o exilado general dava uma guinada estratégica ao radicalismo de esquerda. Nuestro compromiso era realizar las reformas revolucionarias que habíamos propugnado. A esquerda e a direita disputavam o poder com violência. O país alcançou a macabra estatística de um assassinato político a cada 18 horas.
no dia 1º de julho de 74, Perón faleceu. Argentinos, ha partido hacia la historia un verdadero padre de la patria. Detrás de sí quedan su doctrina, fundada en la justicia social y en la democracia popular. Em plena Guerra Fria, a Argentina estava polarizada, tensa, com medo das revoluções comunistas e sem uma figura legítima para liderar o país. Inspirados no Brasil, no Chile e no Uruguai, parte da população deu apoio ao exército. E em 1976, um novo golpe de Estado foi dado para estabelecer o governo militar. Os militares estabeleceram uma nova palavra de ordem. A Revolução Argentina tem objetivo, mas não tem prazo. Os anos passaram e o regime ficou associado com a violação dos direitos humanos. Entre as muitas acusações que entraram para a história, constam a censura, a repressão dos universitários de esquerda e até mesmo o sequestro dos filhos dos casais que apoiavam o comunismo, entregues para serem criados por pais que eram a favor dos militares. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. A esquerda assumiu o monopólio da democracia, da decência e encontrou um caminho desimpedido para dominar a estrutura política do país. Conquistou o apoio da mídia, das universidades e das redemocratizações do resto da América Latina. Depois de décadas anestesiadas pelos discursos populistas, a Argentina nos lembra que quando o poder está em jogo, a partida pode ficar bem violenta. Que todos los trabajadores sean un poquito más felices. A corrupção teve um passado ilustre, um presente robusto e um futuro promissor. No mandato de Juan Domingo Perón, a Suprema Corte foi reduzida a um fantoche. O Estado se tornou propriedade de Perón e as empresas foram nacionalizadas, permitindo cada vez mais trocas de favores. O patrimônio de Perón em 1945 consistia em um automóvel, uma fazenda, um terreno e um mausoléu. Pero que Perón pide reducirla y se reduce a $8.400.000. Abre una cuenta en Suiza con $700 millones. Deposítenle a las hermanas de Eva $3.100.000 y deposita los $5.300.000. Quando foi exilado, seu patrimônio declarado era de lingotes de ouro e prata, joias, peças de marfim, 11 motocicletas, 19 automóveis, um avião, 2 lanchas, objetos de arte, 3 milhões de pesos em ações da empresa Santa Maria del Monte, 5 milhões de pesos de sua fundação, construções avaliadas em mais de 3 milhões de pesos e 2 edifícios, um deles na região mais cara de Buenos Aires. Um exemplo da aplicação do ditado argentino "Echa la ley, echa la trampa". Se aqui temos o jeitinho brasileiro, lá temos o viveza criolla. Convivendo com o mal sem remédio, os argentinos fazem piada com sua situação. Chamavam de Diego os 10% da propina exigida pelos funcionários públicos. Genial, genial, genial. Tocó para Valdano, entró para la bola para el conjunto. Em 2009, a piada não fazia mais sentido, porque a taxa já era de 20%. É uma escala de corrupção que deixa até um brasileiro impressionado. Uma festa de empréstimos e calotes, gastos faraônicos, propinas e enriquecimento ilícito. Que só podemos comentar de forma resumida, ou esse episódio teria o dobro do tamanho.
Quer assistir a versão estendida da trilogia com cenas inéditas e sem anúncios? Por apenas R$10 mensais, você se torna um membro patriota e recebe o conteúdo completo. Os traumas políticos, a estrutura de Estado, a narrativa histórica e a hegemonia política. O resultado dessa soma se mostraria valioso em um futuro próximo. O governo argentino tornou-se um ecossistema corrupto. Hace 30 años que vengo diciendo la misma cosa. Cambian los pecadores, pero los pecados no. Los intendentes y concejales son distintos, pero las cañotas son las mismas. Los ministros y funcionarios entran y salen, pero la corrupción firme. Formado por políticos, funcionários públicos, empresários, sindicalistas, meios de comunicação, juízes, fiscais, advogados y auxiliares de justicia. Cada vez que hay una elección, votando por el más hermoso y por el más bueno y por el que más me ayuda. Yo no necesito que usted me ayude. El gobierno no está para ayudar, el gobierno está para crear las condiciones para que los ciudadanos podamos trabajar, las condiciones para que podamos estudiar, las condiciones para que podamos tener vivienda, salud, transporte, fruto de nuestro propio trabajo. Na Argentina, a Federação de Futebol lava dinheiro. Ahí viene, ahí está Julio Humberto Grondona. 13.000 policiais federais são investigados por corrupção. Sacamos 13.000 policías y todavía yo creo que hay más para hacer. E juízes da Suprema Corte são donos de bordéis. As consequências vão da ineficiência institucional à tragédia coletiva. Nos robaron, si ponemos a hablar de robar, ellos fueron los artífices, digamos, los que enseñaron al pueblo a robar. A festa da corrupção deixou alguns ricos, transformou o Estado argentino em uma máquina ineficiente, explodiu a esperança, a confiança e a autoestima da população. O país tornou-se uma máquina de roubar dinheiro, valiosa para alguns ditadores comprarem mansões, mas indispensável para os que queriam conquistar a América Latina. Quando veo estas cajas, estas. ¿Vos sabés que esta estaba allá y recién la abrí? Mirá, te lo había filmado, ¿no? Ignorar os aprendizados da história pode custar muito caro. A Argentina se tornou uma fábrica de pobres. O país que já foi o mais rico da América Latina, hoje é sinônimo de miséria. E quando a miséria bate em nossa porta, não podemos fingir que nada está acontecendo. Os fatos que serão mostrados aqui devem ser entendidos com seriedade. Neste documentário, há histórias que não podem ser repetidas nem subestimadas. Por isso, é importante que você preste atenção em tudo que temos para falar. Este conteúdo não está reservado a uma determinada classe. Serve para todos. É um recurso fundamental para proteger nosso país dos mesmos erros. Em 25 de maio de 2010, a Argentina comemorou o bicentenário da independência. Além de celebrar a Revolução de Maio, o bicentenário mostrou ao resto do mundo a face cansada. A face cansada de um país que aparecia como um dos maiores caloteiros globais. Foi uma festa já não tão opulenta, para a qual compareceram personalidades importantes de vários países do terceiro mundo. A lista de convidados refletia a tensão política. Em 1910, todos os ex-presidentes ainda vivos participaram do centenário. Em 2010, nenhum compareceu.
exceto Néstor Kirchner, marido da presidente. Já os latino-americanos trouxeram um convidado invisível: o Foro de São Paulo. Graças à articulação de um dos membros do Foro, a Argentina superou a simples corrupção doméstica e passou a fazer parte de uma rede internacional de espionagem e terrorismo. Parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Foro de São Paulo. A presidente do país se viu acusada do crime de traição à pátria em uma trama que envolve atentados à bomba. A massive bomb destroyed the AMIA, a Jewish community center in Buenos Aires, killing 85 people. Assassinatos. On January 18th, Mr. Nisman was found dead of a gunshot wound to the head in his apartment. E a entrega de segredos nucleares a uma ditadura do Oriente Médio. Y encontramos 2 millones de dólares en material nuclear anualmente que se mandaba a Irán. Uma história que demonstra os extremos a que pode chegar uma facção política que perdeu o poder, mas conseguiu retomá-lo. El odio se lo dejamos a ellos, el amor es nuestro. Em 2019, Buenos Aires foi sede do segundo encontro do Grupo de Puebla. Participaram 32 líderes da esquerda de 12 países. A hora de Lula livre, temos que ir para Vuelve Lula. E a melhor esperança que podemos fazer para a Argentina, para Alberto e os peronistas, é Vuelve Lula. O Foro de São Paulo tinha no ex-presidente Lula seu principal articulador. Mas no Grupo de Puebla é outra figura que sobressai: o presidente da Argentina. Vos no crees que ella trasladó el poder, vos crees que el poder sigue siendo de ella y Alberto es un títere. Vos pones ahí un títere. Es un títere. Aquele que decide. Y ella me dijo: por todo lo que vos trabajaste en este tiempo, yo puedo tomar esta decisión. El candidato tenés que ser vos. O homem forte. O sea, hay un gobierno formal que conduce a Alberto Fernández y hay un poder real, que es el poder de Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernández. Lula me dio una sola orden: usted tiene que ganar en Argentina. No me lo dijo una vez, me lo dijo 2, 3 veces. Cumplí, Lula, gané en Argentina y pusimos de pie a la Argentina y vamos a poner de pie a América Latina con todos ustedes. Geralmente, o candidato a presidente é o mais conhecido da chapa, enquanto o vice-presidente faz a ponte com grupos que a candidatura principal não alcança. No caso argentino, é o contrário. Alberto Fernández era um personagem secundário, e o sobrenome Kirchner era um velho conhecido do povo argentino. A direita estava desmoralizada após a ditadura e o fiasco da Guerra das Malvinas. Diante do caos econômico, a velha solução peronista acabou sendo resgatada. Em 1987, Néstor Kirchner tornou-se prefeito. De 91 a 95, foi eleito governador. Em 2003, chegou a presidente. Eu, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. E em 2007,
elegeu a sua esposa. E a senhora presidenta da nação, doutora Cristina Fernández de Kirchner. Baseado no apoio dos sindicatos e na distribuição de cargos estatais, o kirchnerismo fortaleceu o Estado e selou alianças com toda a esquerda latino-americana. Pelos próximos 12 anos, a Argentina seria governada pelos Kirchner. Esta semana, la expresidenta Cristina Fernández vivió el allanamiento de sus casas por el caso de los cuadernos de la corrupción. Quedó inculpada el martes de asociación ilícita y fraude por presuntamente otorgar obras de infraestructura por $2.200 millones a um empresário. E por falar em lavagem de dinheiro, o casal Kirchner está no centro de mais escândalo de corrupção. E a Argentina avançou alguns degraus no ranking de países mais corruptos do mundo. Realmente un documento que impacta porque le pone imágenes a la historia periodística del año. Un fusil que no es de guerra y bueno, ahí lo vemos, son 2 bolsos y 3 más. Certa madrugada de 2016, um vizinho viu alguém pulando a cerca de um convento próximo e, temendo pela segurança das freiras, decidiu chamar a polícia. Os policiais encontraram o secretário de Obras Públicas de Cristina Kirchner com um rifle e 2 bolsas contendo $7 milhões. Havia 3 cofres escondidos no convento, contendo $480 milhões no total. Lopes indicou Néstor e Cristina Kirchner como os chefes da operação. Jefa de distintas associações ilícitas para roubarle dinheiro ao Estado. Cristina enfrenta as acusações de corrupção mais sérias desde o retorno da democracia em 83. Mais de 100 de seus funcionários foram indiciados por corrupção, bem como seus políticos, juízes e os maiores empresários do país. O patrimônio dos Kirchner aumentou 928% desde 2003. Calcula-se que eles ganharam $3 milhões por dia durante o período em que estiveram no governo. La lucha por la igualdad es una lucha social. 4 casas en Río Gallego, 520.065 pesos. Una casa en Calafate que utiliza de descanso por 290.000 pesos. La lucha por la igualdad es una lucha social. La suma de 12 departamentos es de 424.452 pesos. Y después tiene otros 3 en el Calafate, llegando así a casi 14 millones. La lucha por la igualdad. Primera placa con 5 lotes que tiene Cristina en el Calafate por 487.406 pesos. Plazos fijos son 7, ustedes los mencionaban recién. Llega casi a la suma de 40 millones de pesos. Una lucha social. ¿Cuánto efectivo? Dice que dispone de 120.000 pesos. La igualdad. Y pasando las deudas, llega casi a 5 millones de pesos. Una de ellas es con la FIP y supera los 100.000 pesos. Otesur supera los 9 millones de pesos. De Los Sauces, 3.645.941 pesos. 285 millones, 100 más que en el 2018 y un 50% de aumento en un año. Es mucho 50%. Es más que la inflación. Llegamos a este plenario convencidos que somos los depositarios de la moral justicialista en el peronismo de la provincia de Santa Cruz. Dez anos atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. O governo Kirchner se beneficiava do Foro de São Paulo, particularmente na aproximação com Hugo Chávez. E é com esta conexão que, em 2015, o esquema chegou ao nível mais perigoso e mais alto de ação criminosa.
Cristina Kirchner estava prestes a ser acusada do crime de traição à nação argentina. Explotó la AMIA, urgente, mándeme al aire, Bianco. Um agente do Hezbollah abateu um veículo com quase meia tonelada de explosivos no Centro Comunitário Judaico de Buenos Aires, matando 85 pessoas e ferindo mais de 300. Foi o ataque terrorista mais violento da história do país. Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse, enfrente de la AMIA, de 8 pisos. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños, quedó destruido, piden ambulancias. Hay gente destrozada, mutilados, escombros por todos lados. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. O promotor Alberto Nisman passou 11 anos perseguindo a verdade. Ele sabia que o Irã estava por trás do ataque. Luego de 2 años de intensa investigación, logramos probar que el atentado contra la sede de la AMIA había sido ordenado, planificado y financiado por las máximas autoridades de la República Islámica de Irán de aquel entonces. Nisman descobriu que Cristina Kirchner estava tentando acobertar os culpados. Usted acusó y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y la acusó de decidir, negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados del salvaje y sangriento atentado contra la AMIA. ¿Por qué? Ha habido una alianza con los terroristas. Se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Pero usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, y ahora les voy a mostrar por qué. No solo con el Estado que protege a los terroristas, sino con los terroristas mismos. Personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner actúa como prácticamente un agente iraní. Estamos hablando de agentes y que responden directamente a la presidenta, que está absolutamente probado. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la presidenta. Em 18 de janeiro de 2015, um dia antes de testemunhar diante do Congresso, ele foi encontrado morto em seu apartamento em Buenos Aires com uma bala na cabeça. Varias decenas de argentinos para rendir un último homenaje y darle el último adiós a la figura del fiscal Alberto Nisman. Com a imagem prejudicada, Cristina Kirchner escolheu Daniel Scioli como candidato fantoche. Uma estratégia comum entre governantes autocráticos. Na Rússia, Putin escolheu Medvedev. Rafael Correa, do Equador, escolheu Andrés Arauz. Na Bolívia, Evo Morales escolheu Luiz Arce. E Lula escolheu Dilma e Haddad. En la República Argentina, histórico, ganó Macri, de acuerdo a la tendencia. A esta hora de la tarde, 6 en punto de la tarde, ganó Macri, de acuerdo a la tendencia. O plano dos Kirchner foi frustrado pelo resultado das urnas. Não seja o elo mais fraco desta corrente. Torne-se membro patriota por apenas R$10 mensais e permita que mais pessoas possam aprender o mesmo que você. O futebol e a política são as duas grandes paixões argentinas. Para Maurício Macri, um levou ao outro. Aos 36 anos, ele chegou à presidência de uma das maiores instituições do país, o Boca Juniors. Na sua administração, o time conquistou 17 títulos. O nome de Macri ganhou projeção nacional. Ele aproveitou a fama e fez carreira na política. Porque esta Argentina que soñamos, la hacemos desarrollando la capacidad de cada uno de los argentinos, de cada uno. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Na prefeitura de Buenos Aires, Macri ganhou a fama de grande administradora. Confiante,
se lançou candidato à presidência. Sua adversária era a líder da dinastia política mais forte da Argentina, vinculada à tradição mais poderosa, a peronista Cristina Kirchner, que apoiou o candidato Daniel Scioli. O improvável aconteceu. ¡Vamos, Argentina! ¡Cambiemos! 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 Abrindo caminho para uma alternativa que se apresentava à direita, Macri prometeu abandonar as fórmulas gastas e o vício em soluções fáceis. A transição teve lances de novela, com brigas, gritos e lavagem de roupa suja em público. Cristina Kirchner se recusou a passar a faixa presidencial e não compareceu à posse do novo presidente. Macri começou a sua gestão com otimismo e esperança. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la nación argentina. Seu governo fez cortes nos gastos, demitiu 26 mil funcionários públicos, começou uma reaproximação com os Estados Unidos e enfrentou o aliado preferido dos Kirchner, a Venezuela. Que quiero pedir expresamente, aquí delante de todos los queridos presidentes de los estados parte y asociados del Mercosur, por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. A esquerda da América Latina viu ali um aviso do que poderia acontecer em outros países, inclusive no Brasil. Pero sobre todo, lo que puede pasar en Brasil si se conforma un gobierno de coalición post-Dilma Rousseff, post-PT. Macri foi identificado como o ressurgimento da direita no continente. E a esquerda foi às ruas. Na Argentina persiste a noção de que apenas um governo peronista pode garantir a governabilidade. Não sem motivo. Os não peronistas enfrentam todo tipo de obstrução. Raul Alfonsín enfrentou 13 greves gerais, De la Rúa enfrentou 9 e Macri 6. As palavras do antigo líder soam como uma profecia e uma maldição. Aunque nos derriben 1000 veces volveremos. Como nos clichês de um filme de terror, cada vez que se anuncia a morte do peronismo, ele renasce renovado. Cerca de 80% das províncias estão nas mãos de peronistas. O movimento tem uma estrutura quase feudal, arraigada por todo o país em ONGs, sindicatos e repartições. Uma estrutura poderosa para manter o poder através do funcionalismo público. O Ministério do Trabalho estima que mais de 4 milhões de empregos são bancados por impostos. Em apenas 2 cidades do país, o número de funcionários públicos é inferior a 30% da população. Em muitas delas, excede 40%. Pelo menos 300 mil funcionários foram indicados pelo governo Kirchner e nem sequer aparecem para trabalhar. O peronismo domina a Argentina de tal forma que Macri foi o primeiro presidente de oposição a conseguir terminar o mandato em 70 anos. Ele se viu na posição nada invejável de governar sem poder errar. USA Today reports on the massive document leak allegedly showing how world leaders and the mega-rich hide billions of dollars. Among the 12 current or former heads of state named in the investigations, the presidents of Ukraine and Argentina, and the King of Saudi Arabia. O nome de sua família apareceu em um escândalo internacional. E o governo ter perdoado uma dívida milionária de seu pai também não ajudou. Una fiscal de Argentina denunció que el gobierno de Mauricio Macri aceptó que el grupo Macri, encabezado por el padre del presidente, cancelara una millonaria deuda con el Estado contraída hace 14 años, cuando manejaba el correo argentino. A recessão aumentou e o PIB caiu. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Yo me comprometí a que la inflación iba a bajar. Ajá. Y va a ir bajando lentamente todo el segundo semestre. Y el año que viene va a ser menor, que este año sustancialmente menor, y el otro va a ser menor. El año que viene la vamos a sentir muy abajo, o sea, mucho más abajo. Sí, va a estar debajo del 20%. A inflação chegou a 50%.
por primera vez el apoyo al presidente Mauricio Macri cayó por debajo de los 40 puntos. O mau desempenho econômico tornou-se obstáculo intransponível para Macri. E a escolha de Cristina Kirchner por Alberto Fernandes, grande articulador ao estilo de Lula, selou suas chances. Y después los gobernadores, que tenían sus peleas viejas con Cristina Kirchner y por ahí no querían volver por la puerta de Cristina Kirchner, volvieron por la puerta de Alberto Fernández. Foi assim que, em 2019, os peronistas voltaram a disputar as eleições e venceram. O fantasma de Perón, mais uma vez, voltava para assombrar a Argentina. Al presidente saliente de la nación, el ingeniero Mauricio Macri. Mas voltou em um momento delicado, em que cada passo deve ser tomado com muito cuidado para evitar a catástrofe. No tengo miedo ni les tengo miedo. Estaba tratando de no mirar de frente a la cámara. Por momentos también trataba de mantener la calma, de no parecer, tratando de mantener el control. O país está à mercê dos credores internacionais. Y hay que ver si el gobierno puede convencer al Fondo Monetario de que el camino elegido, ahora que tiene varios costos, o sea, el gobierno se está endeudando, tomando nueva deuda al 18%, 17% anual em dólares. O conservadorismo está na presidência do gigante vizinho. O primeiro ato do Fernandes foi já Lula livre, dizendo que ele está preso injustamente. Já disse, aqui veio, não pretendo parabenizá-lo. Cristina Kirchner responde a 9 processos e a Suprema Corte confirmou uma ordem de prisão preventiva contra ela. Alberto le había prometido que no pasaría demasiado tiempo para que todas y cada una de las causas judiciales que la atormentan fueran pulverizadas. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Seu governo procura interferir no judiciário usando sessões virtuais inválidas para votar em uma reforma política. El Congreso hoy sí va a sesionar. Va a haber una sesión virtual en la Cámara de Diputados de la que no va a participar Juntos por el Cambio y la va a impugnar. ¿Dónde? En la justicia. O governo agora regulamenta a internet, a telefonia e a televisão. Esto implica una universalización para todos y todas a las redes de telecomunicaciones, sean declarados como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Vigia o discurso da população nas redes sociais. Este viejo concepto del Ministerio de la Verdad, de Orwell, ¿no? O sea, un organismo público que dice qué es verdad y qué no es verdad, como si eso se pudiera dictaminar desde el poder. E enfrenta escândalos como o dos centros de isolamento de Formosa. Bueno, porque vamos a hablar ahora de la denuncia de Amnistía Internacional, un duro descargo por la situación que ustedes ya saben se vive en Formosa. Mi bebé está en condiciones inhumanas, señora. Mi hijo está sano, mi hijo no tiene COVID. E da carne de má qualidade oferecida depois que o governo passou a controlar os preços. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en su casa. A Argentina impôs um lockdown severo. 90 mil comércios fecharam apenas em Buenos Aires. É a quarentena mais longa do mundo. Como a sirene marcou o início da quarentena. Os argentinos só podem sair de casa para comprar o básico, comida e remédios. Quem descumprir a ordem pode ser detido por atentar contra a saúde pública. A pena pode chegar a 2 anos de prisão. Os protestos contra as restrições, chamados bandeiraços, se multiplicaram.
Neste cenário delicado, as alianças se tornam cada vez mais importantes. Principalmente agora que o gigante da esquerda latino-americana perdeu força no continente. Alberto Fernandes começou a reforçar a integração regional, criando um polo progressista. Companheiros, é o Grupo de Puebla, criado para combater o avanço da direita conservadora. A esquerda latino-americana ainda está perto do poder, mas tem perdido a sua capacidade de mobilizar a população como um todo. Agora, a guerra cultural é o fator capaz de aglutinar as pessoas em grupos engajados. Retoma-se a agenda de reforma cultural da sociedade para atrair os jovens e oxigenar o partido. Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniendo el fin al patriarcado. Porque el patriarcado finalmente es una gran injusticia que se ha vivido durante siglos en la humanidad. Alberto Fernandes legalizou o aborto. O Senado argentino aprovou na madrugada desta quarta-feira um projeto de lei apresentado pelo governo do presidente Alberto Fernandes que permite o acesso gratuito ao aborto até a 14ª semana de gestação, uma reivindicação histórica de grupos feministas. Uma ação trivial para quem já está acostumado com o uso político da morte. O cadáver de Perón sendo usado como palanque há décadas. A morte conveniente do promotor Alberto Nisman. A liberação do aborto como moeda de troca. Um gesto cujo simbolismo, no que concerne ao futuro da Argentina, é forte demais para ser ignorado. Esta produção não aceitou nenhum real do dinheiro público. Oferecer este conteúdo gratuitamente só foi possível graças aos membros assinantes. Torne-se membro patriota por apenas R$10 mensais e permita a continuidade e expansão do nosso trabalho. Em 2022, o Brasil comemora o bicentenário da independência. O aniversário geralmente é uma ocasião para se refletir sobre o caminho percorrido e a estrada pela frente. Sacudidos por decepções e reviravoltas políticas nos últimos anos, os brasileiros têm muito o que decidir. Com a memória de nossa história e com o exemplo de irmãos próximos. Temos história e alguns hábitos compartilhados, para o bem e para o mal. Eu estou feliz porque creio que para nós outros todos de América Latina, a eleição de Alberto Fernandes muda las condiciones en el sentido que reverte la onda conservadora que havia nos atacado. Nos dois países, após uma experiência traumática com regimes de direita, o pensamento conservador foi expulso do fórum de discussão pública. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Os dois países sofreram com um esquema gigantesco de roubo sistemático e aparelhamento do Estado. Ressacados, os dois deram uma guinada e elegeram candidatos que prometeram uma direção oposta à esquerda. A sistematização da corrupção nos anos do kirchnerismo traz lembranças inquietantes para os brasileiros. Nos faz lembrar que o mesmo processo ocorreu no Brasil. O projeto que fez pela primeira vez
Argentina e Brasil compreenderem que os dois países são inseparáveis e que um precisa do outro. Cambios de época. En los 90 el eje era en contra de las políticas neoliberales. Hoy, muchos de aquellos que comenzaron a construir este foro son gobierno. Por maior que tenha sido a corrupção da Argentina na época dos Kirchner, ela fez parte de um esquema ainda mais amplo e ambicioso, que envolvia não só o roubo de dinheiro, mas, em última instância, o roubo da liberdade e da esperança. Ya, solo resta el recuerdo de la conmemoración de un centenario. Cuando un veloz cometa, sin invitación, resultó ser uno más de los fuegos artificiales. Como si el cielo mismo contribuyera a la entrada triunfal de Argentina. Mientras en Europa ya se bailaba el tango, en París, Berlín, Roma y San Petersburgo. Mi tango es de origen clandestino, como el contrabando que dio vida a la colonia de un imperio. Un sentimiento triste que se baila, que con muy poco se convierte en el pensamiento enfurecido que protesta. Una fuerza efervescente, irresistible, que la condición humana no solo expresa, sino que me exige. Nací cantado en un burdel, de padre dudoso. Terminé abandonado a las polillas en un llanto doloroso. Y este triste arco refleja la historia, que una vez fue rica, pero que hoy llora por las plazas. Me acecha el espectro del rey, del padre ausente, como un Hamlet contrabandeado. Mi Argentina ha cambiado el espejo por un banco. En vez de reflejar su pasado, le dio la espalda. Ya no me reconozco y mi futuro, ahora, muere antes de nacer. Todo se convierte en la mitad. La confianza, la plata, la vergüenza. Así es, señores.
Esperamos que você tenha gostado do último episódio da trilogia A Queda Argentina. Produzir esse trabalho só é possível devido ao apoio dos nossos membros assinantes. São eles os responsáveis por financiar a criação e distribuição desse conteúdo totalmente de graça. Se você ainda não é um membro patriota, saiba que com apenas R$10 mensais já é possível assinar a Brasil Paralelo e receber conteúdos exclusivos. Assinando agora por apenas R$10 mensais, você também recebe acesso à versão estendida da trilogia A Queda Argentina, o curso completo Mitos, Linguagem e Mídia, com material complementar e acesso aos nossos grupos exclusivos de membros, e todos os meses recebe conteúdos exclusivos. O link para tornar-se um membro está logo abaixo desse vídeo. Você pode encontrá-lo na descrição e nos comentários. Acesse agora o nosso site e confirme o seu apoio ao nosso trabalho. A Brasil Paralelo conta com você. Até breve.